Gravando, 1, 2, 3, olá pessoal, queria compartilhar aqui com vocês mais uma vez os vinhos que foram enviados no Clube de Vinhos da Divinoteca. Então esse vídeo aqui é muito bom para as pessoas que fazem parte do clube de alguma categoria, por exemplo, eu sou da categoria 1 Essências, eu quero ver o que foi enviado na categoria Atitude Premium, né? E aí das outras categorias também. E também para quem não é membro do clube, é bom conhecer aí as escolhas que eu fiz, baseado no que, baseado no tema e uma dica aí dos desafios, tá? Então esse aqui é um vídeo para mostrar essas escolhas, o porquê das escolhas, os temas, o que tem a ver com o tema, e é um conteúdo aí sobre o mundo do vinho a mais que eu posso passar para vocês, tá? Primeiro eu queria mostrar, eu tô com aqui essa garrafa embrulhada. Estou mostrando assim porque é assim que as garrafas chegam para o clube, tá? Eu sempre mando embrulhadinho assim para chegar bem bonito, tá? E aqui ó, já dá até para ver mais ou menos o primeiro tinto que vai ser da categoria Essências. Que nem eu já falei, tem 3 categorias de plano, tem a Essências, Atitude e a Premium. A Essências aí eu mando 2 garrafas de entrada, posso falar assim, vinhos aí na faixa de uns 70, 80 reais, né? Preço de venda para o pessoal. E o tema do mês de janeiro era o tema recomeços. Por que recomeço, né? E o que isso tem a ver com o mundo do vinho? Bom, todo janeiro e todo dezembro e janeiro a gente começa um ano novo pensando em metas novas, recomeçar, retomar projetos, recomeçar um ano, que é um ano que a gente tem que trabalhar e ir atrás dos nossos desejos, nossa conquista que nós queremos buscar. Mas esse ano eu quis contribuir, além de mandar o vinho, eu queria mandar uma palavra interessante que seria recomeço. A gente pode recomeçar melhor e diferente, né? Pensa que, minha meta o ano que vem é essa, eu quero isso, desejos e metas, né? Se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente não criar hábitos para isso, a gente não alcança, tá? Então, toda meta atingida é uma soma de hábitos que a gente implementou na nossa vida e esses hábitos que geram resultados e esses resultados vão chegar na meta. Então, não adianta nada uma meta nova com hábitos velhos. Se você ainda, eu tenho esses hábitos aqui, eu cheguei até um patamar e eu quero subir para um patamar bem mais alto com os mesmos hábitos, não, você vai ter que criar hábitos novos, né? Então, recomeçar pensando diferente com hábitos novos, foi por isso o tema. Tá, mas o que isso tem a ver com o mundo do vinho? Bom, isso conecta bastante até no desafio que eu coloquei para os membros. Nesse mês eu coloquei, os desafios são todos iguais para as 3 categorias de plano, tá? E vamos ver no finalzinho se eu dou uma palavrinha sobre isso, tá? A primeira garrafa escolhida que eu vou mostrar aqui para vocês é a desse vinho branco. Muita gente falou para mim assim, Fábio, você não vai mandar vinho branco, né? Eu só tomo vinho tinto. A gente ouve muito isso, como se tomar vinho fosse só tinto e os outros fossem acessórios. Gente, vamos lá, quem toma vinho, toma vinho. Existe vinho para cada ocasião. Tem ocasião de vinho leve, ocasião de vinho encorpado, ocasião de vinho branco leve, vinho branco encorpado, ocasião de vinho rosé, rosé leve, rosé encorpado, né? Existe ocasião para tudo para tomar vinho. Assim, mas eu só gosto de vinho tinto. Duvido, tá? Porque muitas vezes eu fiz degustação e pessoas com esse pensamento, eu não vou nem falar que é gosto, isso é um pensamento ainda, tá? Que isso pode ser mudado. Chegava assim, eu só tomo vinho tinto. Na degustação, eu servi um vinho branco e falei assim, não, esse eu gostei, esse eu vou pegar meia dúzia de garrafas. Aconteceu muito. Pessoa que não gosta de vinho branco, de vinho rosé, de uma degustação vai lá e toma. Às vezes ela tomou alguns que não eram muito ali, ou não harmonizou bem, ou não harmonizou com o dia, com o momento, com o ambiente. E isso causou aí como é que eu posso dizer? Isso causou aí
um preconceito sobre os vinhos em geral. Assim, não, eu só gosto de tinto e só gosto de encorpado. Também esse é outro pensamento que não pode ter, gente. A gente tem que ser aberto a conhecer esse monte de vinho, um monte de coisa legal que tem. É isso que eu defendo no clube. A gente tem que conhecer, a gente tem que se aventurar nesse mundo. Não, mas eu só gosto de vinho tinto encorpado. Tá tudo bem, só tome. Né? Mas aqui no clube de vinho da Divinoteca eu vou mandar vinho para você fazer uma jornada. Então, se você só gosta de um tipo de vinho, eu recomendo até que nem entre no clube, tá? Mas se você quiser abrir a cabeça, se você quiser conhecer coisa nova, fazer uma viagem sobre um monte de tema, uva, país, região, produtor, inovação, o clube de vinho da Divinoteca, ainda com conteúdo que eu estou gerando como esse agora. Aí o clube é bem recomendado para você que quer fazer a jornada e quer aprender, tá bom? Então, voltando aqui ao vinho branco. Por que eu peguei esse vinho branco? Esse aqui é um vinho branco espanhol, chama Más de Cinco Vinhas, da uva Verdejo. Eu conheci esse vinho numa degustação de uma feira que eu fui. Fiquei encantadíssimo com esse vinho, tá? Verdejo é uma uva que tem basicamente na Espanha. Algumas literaturas falam que ela surgiu na Espanha, outras falam que ela surgiu do norte da África e um efeito migratório levou essas uvas para a Espanha, tá? E o que ela vai trazer? Uma acidez deliciosa, uma baita de uma acidez, ou seja, se tomar ele gelado vai ser um vinho refrescante, tá? E também de aroma, a gente vai ter muito aroma cítrico e também toques de mineralidade. Então, um vinho de verão, a gente está em épocas quentes aqui, é um ótimo vinho para essa época, é um vinho super refrescante, um vinho festivo. Olha esse rótulo que bacana, né? Más de Cinco Vinhas é uma linha uma vinícola que chama Manzano Wines, tá? Eu fiz uma degustação no passado dessa vinícola e uma linha nova que eles lançaram para o Brasil. Então ela tem as 5 vinhas, o Más de Cinco Vinhas, que é um premium, lançou essa linha que chama 111 e tem outros vinhos. É uma vinícola que tem crescido muito, uma gestão jovem, né, que está buscando desbravar o mundo. Eles abriram os Estados Unidos, Europa, Japão, abriram um monte de lugar para vender. Ou seja, para você chegar nesses países você precisa ter qualidade, tá? E é uma vinícola também que ela tem algumas propriedades na Espanha e algumas delas lá em Navarra. Esse aqui é um vinho de Navarra. Ela fica bem ali na rota do Caminhos de Santiago, tá bom? Então, esse aqui é o 12% de álcool, é um vinho super verão, super sabor, uma beleza de vinho. Recomendo. Esse aqui é um dos vinhos, assim, esse mês a seleção quase que toda aqui ela me despertou muito desejo, vocês vão ver. O outro vinho da categoria Essências é o Tapada do Fidalgo, que a vinícola se chama Monte dos Perdigões. É um outro vinho português. Aqui é um vinho para ser frutado, saboroso, safra nova, vinho super equilibrado. É um vinho bom pensando também em dias quentes, tá? Vinho tinto, gente, para você escolher para dia quente, tá? Você tem que olhar alguns componentes dele. Vinho tinto tem que estar numa temperatura boa, não pode estar quente, senão vai ficar ruim. Você precisa resfriar ele um pouco. Resfriar, eu falo, depende do vinho, vai ser os seus 14 graus, tá? Então ele quente não vai dar bom e ele não vai dar os aromas, o tanino vai estar todo errado. Então num dia quente um vinho, por isso que o pessoal consome pouco, porque dia quente um vinho tinto ele fica desagradável assim, né? Se você não tiver na temperatura certa. Mas ele é frutado, vinho também com uma boa acidez, um vinho assim para você tomar em verão, tá? Esse aqui é um vinho do Alentejo, então já vai ser um vinho de médio corpo, boa acidez, bastante fruta e jovem, tá? Excelente vinho. Eu conheci também, acho que na Pro Wine do ano passado, esse vinho aqui lá no estande da importadora, tá bom? Aí a gente vai para o plano Atitude. No plano Atitude, eu coloquei aqui outra coisa que eu nunca tinha mandado em nenhum plano, foi um vinho rosé. E olha essa garrafa, se não é uma coisa linda de ver essa garrafa. Ah, mas quem vê a garrafa não vê conteúdo. Às vezes pode ser. Mas eu também tomei esse vinho na Pro Wine, tá? Aqui também é um vinho de Navarra, na Espanha, tá?
A vinícola se chama Faustino Rivero Ulessi. Eu também conhecia já alguns vinhos e tomei esse aqui na degustação, tá? Ele é da uva Garnacha, chama Dona Isabela. E aqui tem uma mensagem, né, falando do inspiração e a graça de uma terra, finesse e elegância excepcional, tá? E da uva Garnacha. O que é interessante saber da uva Garnacha, tá? Nessa região de Navarra. Essa região de Navarra, ela no passado, ela só fazia vinhos rosés de Garnacha, e não fazia tintos de qualidade, tá? O que aconteceu? Eles foram evoluindo a enologia, e isso aqui eu tirei do próprio site da DO Navarra, tá, gente? Isso aqui eu não vi nem em literatura no Brasil. Eles foram investindo para fazer vinhos tintos de qualidade. Se você olhar, a principal uva da Espanha é a Tempranillo, mas nessa região ainda a Garnacha é a mais plantada. Tem ali em torno de 42% de produção de Garnacha para 29% de Tempranillo. E eles faziam só rosés de Garnacha, então ela ficou conhecida como a terra dos rosés de Garnacha. Aí eles foram evoluindo a enologia para chegar nos tintos de qualidade, por exemplo, aquela linha 111 que eu falei da vinícola Manzanos, né, que é outra vinícola diferente dessa. É uma vinícola que tem uns tintos incríveis de deliciosos. Eu ainda tenho umas garrafas aqui. Mas assim, o vinho chama muita atenção. A garrafa, esse aqui é um vinho, olha essa cor salmão aqui. É um vinho para ser fresco, outro vinho de verão. É um vinho para ser leve. Ele é um vinho assim que vai lembrar, olha, tô falando lembrar, hein, gente? Lembrar aí uns Provence com essa cor, essa leveza, esse frescor, tá? E os aromas também aqui, uns aromas bem gostosos, tá? Então é um vinho de verão numa garrafa linda de ver, e é um vinho rosé também. Mas, Fábio, você só vai mandar vinho tinto no Atitude? Não. E a maioria das pessoas, eu vejo mais gente hoje tomando rosé do que branco. Inclusive eu sou assim, eu tomo mais vinho rosé do que vinho branco. Não sei, a questão de ou é fase ou é uma preferência também, tá? Mas esse aqui, esse branco, eu sou apaixonado. Isso aqui eu tô levando garrafa pra minha casa para tomar também, tá? Esse aqui é vinho que pra mim você toma 2 garrafas numa tarde, fácil. Mas beleza, então a Atitude veio com esse vinho de Navarra aqui, já falei um pouquinho. Essa vez eu vou revelar até parte do desafio que tem aqui para o Plano Atitude. Esse aqui é um vinho português que chama Evel do Douro, tá? Evel é o contrário de leve, né? E esse aqui é um vinho de uma vinícola que chama Real Companhia Velha. Ele é a mesma vinícola que eu peguei a garrafa do Premium, tá? E assim, aqui tem uma questão muito importante que eu sempre falo. Gente, tomem cuidado com os vinhos, com as fichas técnicas, tá? Muitas vezes ficha técnica fala coisas que não tem muito a ver com o vinho. Então eu sempre falo assim, ó, você leu, mas você vai ler com critério, não vai achar que aquilo é uma verdade absoluta, e depois você vai comparar com a sua percepção, tá? Por quê? Vamos lá. Esse aqui eles falam que é um vinho para ser leve, pelo nome, Evel, leve. Ele é um vinho do Douro. A região do Douro, ela por muito tempo só fazia vinho tinto, vinho do Porto. E umas décadas pra cá, eles começaram a fazer vinhos tintos de muita qualidade. Eu sou um fãzaço, assim, dos vinhos do Douro, que eles são, pra mim, eles são potentes, encorpados, com uma boa acidez, é uma mistura, assim, incrível pra mim. É uma coisa quase que única que você vê nos vinhos deles. E assim, esse aqui é um vinho de 14% de álcool do Douro. Ele é um vinho que ainda está jovem, me parece. Não, nem tão jovem, já é um vinho 2019, tá? E vai ser bem aromático. E eles falam que o vinho é para ser leve, mas é um vinho de muita persistência. Peraí, persistência, álcool 14, Douro. Beleza, vamos tomar e vamos ver se a ficha técnica está certa, né? Para mim, isso aqui é um vinho de médio para encorpado, tá bom? Então, esse aqui é o vinho Evel. Ele também se destaca aqui. Ele fala as uvas aqui, não fala, né? Não fala.
tá? É um vinho que, inclusive, na ficha técnica, para vocês terem uma noção, ele indica harmonização para churrasco, carnes vermelhas. Gente, se é para harmonizar com carne vermelha, churrasco, não é para ser um vinho leve. Vocês concordam comigo, né? Pelo amor de Deus, né? Então, beleza. E por último, esse aqui, Real Companhia Velha, a mesma vinícola do Evel, do Atitude. Mas essa é uma vinícola, acho que a mais antiga de Portugal. Ela começou a produção em 1764, acho. Eu falo certinho isso no vídeo do Premium. Mas é uma vinícola antiquíssima. E ela, de 2003, acho, para cá, ela começou a fazer um projeto de inovador, de buscar as castas, as uvas autóctones, né, que são as uvas nativas das regiões ali de Portugal e que estavam em extinção ou em vias de extinção. Então ela fez essa linha Series aqui, que chama-se Series, olha, linha Series, essa linha Series para resgatar essas uvas. E essa uva que é escolhida desse vinho chama-se Bastardo, tá? Aqui no Brasil essa linha Series tem vários vinhos. Tem um monte de nome, Rufete, tem um branco que chama Donzelinho, enfim, tem lá umas 6 tipos de vinho. Eu escolhi esse aqui pelo feedback que me deram na importadora, com a gerência, tudo. Eles me explicaram do vinho, eu apostei nele, também quero provar, tá? E esse aqui é para ser um vinho potente, tá? É um vinho de 14,5% de álcool, tá? Ele ainda passa por 12 meses em barril de carvalho, então é um vinho assim que vai também é potente e com boa acidez, tá? É uma característica ali que tem no Douro que é incrível, né? Inclusive aqui, ó, essas garrafas todas têm a etiquetinha da DO, né? Instituto do Douro, tal. Todas essas garrafas, ó, do Alentejano, e que é o controle de denominação de origem, tá? Então esse aqui para mim é o vinho, chama muitíssima atenção. A uva, a história, que é uma uva que estava para ser extinta, que ninguém estava usando mais, foi recuperada para fazer um vinho de alta gama, né? Esse aqui é um dos vinhos, inclusive, que já estavam nas últimas garrafas da importadora. Eu pedi lá quase que as últimas, né? Não sei se vai vir ainda mais desse vinho. Então eu entreguei uma coisa muito selecionada, com uma raridade, com uma experiência incrível aí para o pessoal do Clube Premium. Tá? Isso aqui é para ser uma experiência, para você sentar e tomar e conversar e analisar o vinho, para ver o que essa uva que quase ninguém no mundo planta, para trazer alguma coisa aí diferenciada para vocês verem que é uma uva quase que extinta, uma experiência até que única, né? Quem sabe quando novamente vocês vão ter a oportunidade de tomar essa uva, tá? Inclusive tem até um QR Code aqui atrás, quem quiser acessar aqui o vídeo e conhecer mais do projeto Series, que é essas castas diferenciadas, castas em risco de extinção e etc, tá? Então essa foi a seleção das garrafinhas aqui, né? O destaque dessa bonitona, o Bastardo, né? E o vinho branco, que esse aqui dá até vontade de tomar durante o expediente aqui da firma, não, mas o patrão não deixa, né? O patrão sou eu. Então, vamos botar para gelar isso aqui. Tá bom, gente? Isso aqui foram as garrafas do clube. Espero aí que os membros tenham gostado. Membros que quiserem algumas garrafas eu ainda tenho, e vocês ainda têm desconto para adquirir qualquer garrafa. E quem não é membro, vamos entrar no clube de vinho mais legal do Brasil aí e aprender bastante. Aí vocês viram qual que é a experiência que eu mando, né? Pode juntar plano, pode fazer o desafio ou não fazer, né? E o desafio foi totalmente ligado ao tema recomeços, e com um detalhe, né? Eu não falei desafio, disse que talvez eu falaria. O desafio foi pensando em recomeço, pensando em hábitos, pensando em resultados e pensando em a gente ver como que a gente toma vinho. Pensa, você abre um vinho para abrir num dia difícil, por causa de um momento difícil, para desestressar, por causa que você está cansado, ou você abre um vinho para celebrar e ter aquela energia positiva, energia de conquista. Pensa como você abre o vinho, tá? Isso é parte do que eu
falei no desafio. Então é isso aí, gente. Façam uma ótima semana. Façam a sua semana.